Hoje a gente vai investigar uma das maiores discussões do mundo fitness, a tal da recuperação ativa. Sabe aquela ideia de que um exercício levinho depois de um treino pesado ajuda o músculo a se recuperar mais rápido? Isso é quase uma regra para muita gente. Mas será que funciona mesmo? Ou é só um mito? Vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Quem já treinou pesado conhece bem aquela dor muscular que chega 1 ou 2 dias depois, né? E a grande dúvida é sempre a mesma: o melhor é ficar de repouso total ou fazer um exercício leve para, como dizem, soltar os músculos? É aí que mora a diferença entre a recuperação passiva e ativa. Para a gente entrar nesse debate, primeiro precisamos entender o que é a dor muscular tardia, a famosa DMT. Não é aquela queimação que se sente na hora do exercício, tá? É aquela dor mais profunda que atinge o pico 1 ou 2 dias depois. Ela é um sinal de que os músculos sofreram microlesões e estão no processo de se reparar. O que todo mundo fala por aí é que fazer um exercício leve, tipo uma corrida ou uma pedalada, aumenta o fluxo de sangue para os músculos doloridos. Isso, em tese, ajudaria a limpar os resíduos do metabolismo e levar nutrientes, acelerando a recuperação. Mas a ciência confirma essa história? Para responder essa pergunta, a gente vai mergulhar em um estudo que colocou essa crença à prova. Eles mediram o que acontece de verdade quando se adiciona um exercício aeróbico no período de recuperação muscular. O estudo foi feito com 19 rapazes universitários, todos sedentários. E isso é um ponto bem importante. Como o corpo deles não estava acostumado com o estresse do exercício, seria muito mais fácil provocar e medir o dano muscular e como eles se recuperariam. Aí, eles foram divididos em 2 grupos para a gente poder comparar. A pesquisa toda durou 21 dias. O dia mais importante foi o dia 14. Foi nesse dia que todo mundo fez um treino bem pesado, pensado especificamente para causar um dano muscular controlado nos bíceps. A partir daí, a recuperação deles foi acompanhada de perto. Então, a parte central do experimento foi a seguinte. No dia 14, todo mundo fez um treino de rosca bíceps focado na fase excêntrica, que é a descida do peso. Esse movimento é o que mais causa microlesões. Depois disso, a única diferença entre os grupos foi o que eles fizeram nos dias seguintes. E a beleza do teste está na simplicidade. Depois de fazerem exatamente o mesmo treino de bíceps, o grupo de controle simplesmente descansou. Já o outro grupo, o de recuperação ativa, fez 4 corridinhas leves de 30 minutos em dias específicos. Com tudo isso montado, a pergunta fica bem clara, né? Será que adicionar essas corridas leves realmente melhorou a recuperação do dano muscular no bíceps? Bom, os dados têm a resposta. Então, o que será que os dados mostraram? Os pesquisadores mediram de tudo: força, nível de dor e até marcadores no sangue que indicam dano muscular e inflamação. Olha só, começando pela força muscular. O resultado é bem nítido. A força de todo mundo despencou depois do treino, o que já era esperado. Mas o mais impressionante é a recuperação. A linha do grupo que correu e a linha do grupo que descansou são praticamente uma só, quase idênticas, ou seja, nenhuma diferença. E o mesmo padrão se repete aqui no gráfico da dor muscular. A dor aumentou, chegou no pico lá pelo dia 16 e depois começou a diminuir. Mas, de novo, as linhas dos 2 grupos seguiram o mesmo caminho, coladinhas uma na outra. O grupo que fez a tal recuperação ativa não sentiu menos dor. Agora, se a gente olhar para os marcadores no sangue, como a creatina quinase, a CK, que indica o nível de dano muscular, a história não muda. Os 2 grupos tiveram um pico gigantesco nos níveis de CK, o que mostra que o treino realmente machucou o músculo. Só que não teve diferença significativa entre os grupos. A recuperação ativa não diminuiu esse marcador. E o resultado foi esse em todas as frentes, sabe? Força, dor, marcadores de dano muscular, inflamação. Em nenhuma das métricas os pesquisadores acharam alguma diferença que valesse a pena notar. No fim das contas, descansar ou fazer a recuperação ativa deu no mesmo. Com dados tão consistentes assim, a conclusão do estudo foi inevitável e, para muita gente, bem surpreendente. A conclusão foi bem direta. Adicionar exercícios aeróbicos não melhorou o desempenho do músculo, não reduziu os sinais de dano, não diminuiu o estresse oxidativo e nem mudou a resposta inflamatória do corpo. Basicamente, foi ineficaz em tudo o que foi medido. Nas palavras dos próprios pesquisadores, o exercício aeróbico não melhora o desempenho. A hipótese deles era o contrário, mas os dados levaram para outra direção. Isso é um ótimo exemplo de como a ciência funciona, né? A gente testa as crenças e segue as evidências, mesmo quando elas não são o que a gente esperava. E aí, qual é a lição que a gente tira disso tudo? É para abandonar completamente a recuperação ativa? Calma, não é bem assim. Vamos colocar as coisas em contexto. Um ponto fundamental aqui é especificidade.
O dano muscular foi superlocalizado, só nos bíceps. A recuperação ativa foi sistêmica, uma corrida, que usa principalmente as pernas. Então, é bem possível que um exercício que mexe com o corpo todo não seja tão eficaz para curar uma lesão muito específica num músculo pequeno do braço. E é muito importante lembrar que nenhum estudo sozinho é a palavra final sobre um assunto. A ciência é um processo que vai acumulando conhecimento. Este estudo aqui dá uma evidência forte, mas num contexto bem específico, lesão de bíceps em pessoas sedentárias. Precisa de mais pesquisa para entender a recuperação ativa em outros cenários, como em lesões de perna ou em atletas de elite, por exemplo. Isso tudo leva a gente a uma reflexão importante. Se adicionar mais exercícios talvez não seja a resposta mágica, o foco volta para o básico, para os fundamentos: sono, nutrição e tempo. Talvez a melhor estratégia de recuperação não seja sobre o que a gente adiciona, mas sim sobre garantir o que é essencial. Fica a pergunta no ar: será que não estamos complicando demais algo que o corpo já sabe fazer sozinho? Obrigado por acompanhar essa análise.